Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas de como aprender a pintar com lápis de cor, exatamente. O lápis de cor comum, este mesmo que está em minhas mãos. É super simples, é super fácil e eu tenho certeza que você vai aprender rapidinho. Não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito ou inscrita, de compartilhar esse vídeo nas redes sociais e também de avaliar esse vídeo e dar um joinha para mim, que é bem importante. Bom, pessoal, vamos iniciar então o nosso exercício aqui, nossa dica de hoje. Essa dica é muito simples, eu vou usar um papel 180 gramas, que é esse bloco aqui, um bloco comum, mas você pode utilizar inclusive uma folha sulfite, exatamente. Não existe o suporte para você pintar com lápis de cor, você pode usar tanto folha sulfite como um papel aí de gramatura maior, né? Eu sempre falo que quanto maior a gramatura, mais grossinho é o papel, né? Então é um papel com textura, é um papel inclusive que você pode utilizar, quanto maior a gramatura, você pode trabalhar com aquarela, porque se você colocar aquarela em papel sulfite, o que que acontece? A água vai deixar o seu papel todo ondulado, e não é esse o objetivo. Mas hoje nós vamos trabalhar com lápis de cor, eu já estou aí com um lápis de cor comum, na cor aí pink, né? Esse pink, eu falo pink mesmo. Bom, nós vamos começar então. Eu vou dar um exemplo do que não é interessante fazer no papel, tá? O papel, pessoal, como eu disse, esse é um papel com uma gramatura 180 gramas. Veja bem, veja isso. Isso não pode acontecer quando a gente vai pintar com lápis de cor, a não ser que seja o seu objetivo. Isso você mata a textura do papel, porque o interessante de você trabalhar com lápis de cor é justamente deixar os pontinhos brancos do papel. Ó, veja a diferença, perceba a diferença entre um exemplo e o outro. O primeiro exemplo é negativo, o segundo exemplo é positivo, porque eu deixei, né, aí os pontinhos da textura do papel, elas impressas ali. Quanto mais pressão eu colocar na minha mão, mais eu vou matar a textura do papel, tá? Isso aí é fato. Parece difícil, pessoal, mas não é não, viu? É muito simples. Eu posso ir trabalhando, inclusive, com movimentos circulares. Eu vou trabalhando levemente com movimentos circulares e cada vez que eu vou passando a pontinha do lápis no papel, eu vou preenchendo com mais pigmento esse papel, né? E eu vou colocando mais pigmento e desta forma, né, vai escurecendo aí a área aonde eu quero que escureça. Logicamente, hoje eu estou mostrando para vocês aí um exemplo, tá? Então, eu peguei uma folha aí e não estou fazendo nenhum tipo de desenho. Eu estou apenas mostrando para vocês. Agora, por exemplo, com o lápis violeta, eu estou mesclando uma cor com a outra. Tem pessoas que acham que só o lápis aquarelável é possível fazer a mesclagem aí, né, das cores, mas não. O lápis de cor comum, eu estou usando o lápis de cor comum da marca Faber-Castell, o escolar, tá, pessoal? Porque existe os lápis de cores profissionais. Esses são lápis de cor mais caro, tá? Eles são bem mais caros e são voltados para quem trabalha profissionalmente com desenho, né, ilustração, etc. Esse lápis de cor comum aí que você encontra, esse mesmo eu comprei na loja Calunga, não foi um preço tão caro. Os aquareláveis são mais caros, né? Este daí, você tá vendo que eu tô moldando, então eu sempre falo que eu tô acariciando o papel. Então, com a pontinha aí do lápis, eu consegui, ó, mesclar o violeta com o pink, né? Com essas duas cores. Se eu tivesse usado o azul, né, o violeta, por cima daquele primeiro exemplo, quando eu matei a textura do papel, eu não conseguiria mesclar, tá? Isso é importante você saber. Você só consegue fazer essa fusão entre as cores quando você não mata a textura do papel. Então, essa é uma dica muito importante, pessoal. Nunca, quando você for pintar com lápis de cor, não mate a textura do papel. Vá com calma, camada sobre camada, camada sobre camada.
A técnica do lápis de cor, ela é uma técnica tranquila, não é uma técnica para fazer correndo, às pressas, pelo contrário, é calma, né? Você tem que ter muita calma. Olha só, eu tô fazendo aí com o lápis de cor amarelo, tá? Eu tô dando um exemplo, eu tô fazendo um círculo e estou, né, trabalhando da mesma forma, sem matar a textura do papel, fazendo calmamente. O exemplo que eu tô dando para vocês são exemplos de exercício. Eu não tô com uma ilustração pronta aí pintando. Você vai fazer isso em casa, você vai exercitar em casa, tá? Eu peguei agora. Vocês estão vendo que agora esses exemplos são com cores quentes. Eu peguei o amarelo, agora um laranjado médio, e eu vou começar então a dar um pouco de, aí de luz, de sombra, né, ao nosso desenho aí, nosso desenho que está exercitando aí, que está exemplificando tudo isso que eu estou querendo passar para vocês. Pessoal, a técnica do lápis de cor é uma técnica que eu sempre gostei bastante, tá? Eu sempre fui uma adoradora, assídua da técnica do lápis de cor. A pintura de lápis de cor me chama muito a atenção. Eu gosto bastante. E, por incrível que pareça, o lápis de cor é um material que sempre esteve aí. É o primeiro material de cor, entre aspas, né? Que a criança tem acesso, né? Geralmente as crianças tem acesso ao lápis de cor, giz de cera, isso já nas primeiras fases aí da sua vida, nos primeiros anos aí de sua vida, né? Na escola mesmo ele vai utilizar o lápis de cor, o giz de cera, depois que vai ser apresentado tintas, etc, tá? Claro que varia de casos para casos. No meu caso, o lápis de cor foi apresentado muito cedo, então a gente já logo cedo a gente já tem acesso ao lápis de cor. Ah lá, do outro lado também aí do nosso círculo eu estou passando lápis de cor, agora já um laranjado um pouco mais escuro, né? Com um ponto a mais aí de pigmento, para poder dar essa sombra aí no nosso círculo, exemplificando para você. Sempre eu volto a repetir. Não mate a textura do papel, vá acariciando esse papel, camada sobre camada. Se você quer escurecer o seu laranjado, por exemplo, você vai passando uma camada, vai passando outra e assim você vai montando. Por isso, não é necessário, por exemplo, você ter uma caixa de 48 cores. Não, não é necessário. Você pode ter uma caixa de 12 cores, por exemplo, para você iniciar. Depois, com o tempo, você pode comprar a de 48, se você assim desejar, né? Senão você vai trabalhando com o que você tem, né? Vamos supor que você quer que nem esse exemplo que eu estou dando aí desse círculo, né, com um pouco de luz e sombra e com cores. Você vai trabalhando. Se eu não tivesse várias tonalidades, com a mesma tonalidade eu ia passando uma sobre a outra, tá? Para poder ir escurecendo, como eu disse, e tingindo, né, a textura daquele papel, ok? Agora já com o vermelho, né, que é uma cor quente aí, eu vou também aí tingindo aí também essa parte que eu quero que fique sombreada, né, do nosso círculo, do nosso exemplo. Pessoal, vocês estão conseguindo então captar qual que é a ideia principal da pintura com lápis de cor? Tá? Se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer perguntas, podem utilizar o espaço dos comentários para perguntar, etc., ou tirar alguma dúvida. Fica também já a dica para vocês, se vocês quiserem que eu faça outros vídeos falando sobre o tema lápis de cor, como pintar com lápis de cor. Inclusive, a gente pode já pegar um desenho tal, um desenho meu, e ir colorindo passo a passo para eu ir mostrando e exemplificando para vocês. Então, você está notando que é camada sobre camada, né? Cada vez que eu passo a ponta do lápis, aí, do pigmento no papel, esse pigmento, né, essa cor vai sendo tingida na textura do papel. Se eu matar a textura, eu não consigo fazer a sobreposição de cores. Lembre-se disso. Só cores quentes aí no exemplo, então, do nosso pequeno círculo aí que eu exemplifiquei para vocês, tá? O amarelo, laranjado médio, laranjado mais escuro, vermelho e o marrom também para dar um pouco de sombra. Já ali eu usei cores um pouco mais puxada para o lado frio, né? Se bem que o pink, né, ele é esse pink ele tem um pigmento vermelho fortíssimo, então ele também é uma cor quente. Você pode usar também lápis de cor metálico. Hoje em dia no mercado temos vários tipos de lápis de cor, tá? Então você vai escolher qual lápis de cor é mais adequado para você pintar, etc.
o marrom, que é uma cor quente também, eu estou dando aí um acabamento aí nas laterais, né? Dando essa parte final da sombra. Então, eu trabalhei com os tons. Eu poderia trabalhar, como eu disse, com a mesma cor, eu posso passar ela várias vezes, camada por camada. Então, para finalizar, pessoal, eu termino aqui o vídeo dizendo que para você pintar e fazer uma excelente pintura com lápis de cor, você faça camada sobre camada, camada sobre camada. Não mate a textura do papel, acaricie o papel, ok? Eu espero que você tenha gostado aí das dicas e que no próximo vídeo aí a gente se encontre novamente para mais dicas, mais informações sobre arte, porque falar sobre arte é maravilhoso, não é? Super beijo para você. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!